Evangelho de João, capítulo 6, versos 60 a 69. Assim nos diz a palavra do Senhor. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: vocês estão escandalizados? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, ou do Deus vivo, ou do Santo Deus, como está a versão no Data Show. Quando lemos uma palavra como essa, e às vezes nós temos a impressão de que em alguns momentos o Senhor Jesus foi duro demais, eu tenho a impressão que o Senhor está falando com alguns de nós aqui também a mesma coisa. Vocês não querem se retirar? Pensa bem, você veio até este lugar para adorar a Deus, para buscar a face do Senhor, e se o Senhor estivesse aqui dando uma palavra dura e conhecendo o nosso coração, Ele perguntasse a você: você também não quer ir embora? Você não também quer retirar-se? Porque as coisas que o Senhor nos pede para fazer não nos são impossíveis de fazer, mas em alguns aspectos são difíceis de fazer. Temos compartilhado aqui com os irmãos sobre os valores do reino, e o reino é inegociável. Deus tem nos chamado para sermos testemunhas do seu Filho, o Senhor Jesus. Como falamos hoje pela manhã, o Senhor não nos chamou ninguém para converter ninguém. O Senhor não nos chamou para convencer o outro da nossa verdade. Essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é testemunhar da verdade. E a verdade nós temos aprendido que é uma pessoa. Então o testemunho da igreja é o testemunho do que Cristo fez em nossa vida. A missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo não é da igreja, não são dos pastores ou dos pregadores. Essa missão é única e exclusivamente do Espírito Santo. O mesmo Espírito que está conosco hoje, falando-nos nesta palavra bendita, santa, mas ao mesmo tempo dura. Os tempos são tempos em que as pessoas estão sofrendo aquilo que Paulo, falando a Timóteo, ele diz que seriam tempos difíceis, e que nos tempos difíceis as pessoas sentiriam uma coceirinha nos ouvidos, um comichão nos ouvidos. As pessoas gostariam de ouvir só aquelas palavras que lhe transmitem no ouvido um afago, uma coceirinha. Você acorda às vezes num estado alérgico de manhã, num tempo frio, e às vezes você acorda com uma coceira no ouvido. Naquela hora você sonha com um cotonete. E hoje nós queremos alguns cotonetes do céu, mas do céu não tem cotonete para a gente não. Hoje a palavra do Senhor, que é também a sua espada. E a espada do Senhor, ela tem um poder tremendo de cortar para quem prega e cortar para quem recebe. Por isso, acerca dela, ela mesma testemunha,
de ser uma espada aguda de 2 fios, de 2 gumes. Mas no texto que nós acabamos de ler, o texto fala sobre algo que estava acontecendo nos dias do Senhor Jesus. E é sobre a apostasia que eu quero falar nesta noite, porque esse texto triste que nos impacta fala exatamente sobre a apostasia. Para quem não sabe o que significa apostasia, não está acostumado com essa palavra, apostasia nada mais é do que o abandono da fé. É quando a pessoa resolve dar um passo para trás depois de ter tido com o Senhor uma experiência, depois de ter tido com o Senhor um encontro. E muitos desses encontros foram encontros genuínos, mas algumas coisas acontecem na vida do ser humano e ele perde o seu olhar da sua referência, que é Jesus, e por conta desses deslizes que começam pequenos na nossa vida, muitos estão abandonando a sua fé. Apostasia, segundo a própria palavra de Deus, é um retrocesso espiritual. Apostasia, segundo a palavra de Deus, é você voltar ao vômito. É a porca lavada que depois de lavada voltou a lamaçal. Apostasia, segundo a palavra do Senhor Deus, é quando nós retornamos a uma vida de pecado. E a Bíblia fala sobre algumas pessoas que depois que tiveram experiências com Deus, voltaram para uma vida de pecado. O Espírito do Senhor trouxe você nesta noite aqui para despertar você, para fazer você pensar se você não tem sentido saudade da sua vida antes de Cristo. Será que você não está apostatando-se da fé? A Bíblia nos fala de algumas pessoas que voltaram a uma vida de pecado. Uma delas foi a mulher de Ló, que num momento difícil, de prova, mesmo recebendo uma orientação angelical de que ela, seu esposo e suas filhas não deveriam jamais, na hora da tragédia que era iminente, jamais deveriam olhar para trás, que deveriam seguir firme para a rocha, que é uma representação de Jesus. Mas quando ela começou a ouvir os trovões, o barulho das pessoas gritando, ela deixou o conselho divino e ela olhou para trás. Não olhe para trás. Se Satanás tem tentado ludibriar você, fazendo você pensar que antigamente era melhor do que hoje, numa vida de servo e de serva do Senhor, a ordem do Senhor é: não olhe para trás. Também não olhe para os lados. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, é o segredo para nós não nos apostatarmos, não deixarmos o nosso primeiro amor. E a mulher de Ló, ela perdeu e pagou caro com a sua vida, porque ela olhou para trás. A Bíblia também diz a respeito do rei Saul, que no momento tão brilhante da sua carreira como rei, tendo experiências com Deus no meio do povo de Israel, mas tendo um coração endurecido, ele apostatou-se da fé. Em 1 Samuel capítulo 15, no verso 10, diz assim o texto sagrado, 10 e 11: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor pela vida de Saul. Você que está andando na bênção, você precisa se levantar como um intercessor daqueles que estão se perdendo. Tem gente talvez se perdendo dentro da sua casa, talvez tenha gente se perdendo dentro do seu trabalho, ou no meio em que você vive. Se você de fato é do Senhor, o convite não é para você ficar olhando e criticando, mas é para você olhar e clamar, dizendo: Senhor, tenha misericórdia desse meu irmão, Senhor, tenha misericórdia dessa minha irmã,
que, como a porca lavada, está voltando ao lamaçal, como um cão está voltando ao próprio vômito. Tenha misericórdia. O pecado do outro precisa fazer doer no nosso coração. E a igreja, ela tem sido apontada e acusada diante do Senhor por ser a igreja que deixa os seus soldados, quando feridos, abandonados no caminho. Nós não podemos fazer isso. O Senhor também fala do rei Amazias. Segundo Crônicas, as crônicas dos reis de Israel, no capítulo 25, no verso 14, acerca de Amazias, assim fala a palavra do Senhor. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Ele se deixou contaminar, ele se deixou influenciar. E talvez nós pensamos assim: Deus me livre, eu não farei isso jamais. Eu acredito que nenhum de nós, em sã consciência, se dobraria diante de um outro Deus. Mas nós temos uma particularidade: nós vamos erguendo na nossa vida alguns deuses. Deuses esses que não temos coragem de abrir mão deles. Deuses esses que vão tomando o lugar do verdadeiro e único Deus. E quando assim agimos, nada mais é essa atitude do que uma atitude apóstata. A apostasia brota no coração de quem assim age. Na própria crônica dos reis de Israel, no capítulo 25, nos versos 27 e 28, acerca de Amazias, nos diz o autor das crônicas: e desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laques, mas perseguiram-no até Laques e o mataram ali, e trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Por que ele morreu? Porque ele apostatou-se da fé, porque ele deixou o Deus dos seus pais e curvou-se diante de outros deuses. E é muito fácil a gente fazer isso. Nós temos que pedir ao Senhor para que tenha misericórdia do nosso caminhar. Nós temos que pedir a Jesus para que Ele, de fato, como pastor das nossas almas, Ele nos guie e não nos deixe vacilar no nosso caminhar. Os nossos pés sempre serão pés teimosos, que querem correr para a destruição. Os nossos pés sempre serão teimosos, querendo correr não na direção de Deus, mas contrária à direção do nosso Deus. Não é à toa que a palavra do Senhor fala tantas vezes sobre os pés. Nós cantamos aqui: seu trono está nos céus, mas os seus pés estão aqui na terra. Os pés do Senhor Jesus é a sua igreja. Mas quanto à igreja, quando se fala sobre pés, diz assim a palavra do Senhor: conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Conformosos são os pés dos que anunciam a salvação. Mas não poderemos ser testemunhas deste evangelho que tem as boas novas da salvação, se nós estamos diariamente sendo entregues a um chamado para desviar-nos. Como está o seu coração diante do Senhor nesta noite? Está tudo bem com você? Ou será que em algumas áreas você está tornando-se um apóstata? Para a gente poder entender melhor, como é que acontece a apostasia? Esse esfriamento espiritual. Primeiro, a apostasia não se dá de uma noite para o outro. Nenhum crente fervoroso, nenhum cristão fervoroso amanhece totalmente apóstata, totalmente incrédulo. Não é assim que acontece. É um processo. Na mesma intensidade que nós vamos nos santificando a cada dia que nos aproximamos do Senhor, do mesmo modo
nós vamos esfriando na fé na medida em que nós vamos nos afastando do Senhor. Um dia falta o calor da oração, eu deixo de orar de joelhos, eu começo a orar agora sentado, daqui a pouco eu falo com meu companheiro ou companheira de oração: olha, temos pressa, seja objetivo na sua oração. A oração passa apenas a ser um ato cerimonial. E eu tive aqui uma experiência de um aniversário que nós fomos, e a mãe do aniversariante me chamou à parte e disse assim: pastor, ora, mas faz uma oração bem rápida, que tem um monte de gente aqui que não é cristão, eles não vão entender. Aquele dia eu me demorei, eu preguei na oração. Esfriamento da fé faz você querer ter orações rápidas, faz você ter vergonha quando você entra num restaurante de curvar a sua cabeça e dizer: pai, obrigado por esse pão, por esse alimento que eu tenho à mesa. Tudo começa aí. Você tem vergonha de orar por alguém na rua que te pede uma oração, você tem vergonha. Você tem vergonha de vir ao culto e trazer a Bíblia debaixo do seu braço, você começa a ter vergonha. O primeiro amor levanta asas e vai para longe de você, e a vergonha das coisas de Deus começam a se avolumar na sua vida. E aquilo que deveria de fato te causar vergonha, agora você faz sem nenhum constrangimento. O apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus a todo que crê. Mas se você está apostatando-se da fé, você começa a ter vergonha, você deixa de orar, você deixa de ler a palavra, você perde o prazer de servir a Deus na casa do Senhor, você perde o prazer de servir a Deus fora da casa do Senhor. Como é que nós servimos a Deus fora da casa do Senhor? No nosso trabalho. O seu chamado começa dentro da sua casa, depois se estende no seu trabalho e termina dentro da igreja do Senhor. Mas primeiro, em casa. Segundo, no lugar onde você influencia. Ali é o seu serviço ao Senhor. Mas você deixa de dar um bom testemunho porque você está perdendo a sua fé. Você está esfriando na sua fé. Você perde a comunhão. E você perde o prazer de estar em uma comum união. Você não sente falta mais quando deixa de vir aos cultos. Você acha: não, eu hoje vou não, domingo eu vou, ou então na quinta-feira eu vou. E você se torna um expert em dar desculpas aos homens, mas desculpas essas que não colarão com o Senhor nosso Deus. Tem muita gente perdendo-se na fé e não se deu conta disso. Eu quero falar aqui alguns sintomas que acontecem na vida de pessoas como sinais da sua apostasia, do abandono da sua fé. Quem está apostatando-se da fé se torna, em primeiro lugar, um crítico. Critica tudo. Critica a Bíblia, critica os costumes da igreja que recebe, critica o povo de Deus, critica. Torna-se um crítico. Abandono da fé. Quem está perdendo-se na fé torna-se um murmurador inveterado. Reclama de tudo, põe defeito em tudo, o seu olhar está contaminado, torna-se um pessimista, só vê coisa negativa, só vê defeito, não consegue ver o belo no meio do povo de Deus. Por quê? Perdendo-se da fé. Quem se apostata da fé torna-se um crítico de Deus. Começa a apontar para Deus os defeitos que ele ou ela julga que Deus tem. Torna-se um incrédulo. Deixa de crer. E quem deixa de crer perde a comunhão com o Senhor Deus, porque para você ter uma comunhão com o Senhor, você precisa acreditar que Deus é real. Você precisa acreditar que Deus não é uma força, não, Deus é uma pessoa. Deus é um ser pessoal que quer ter comunhão com cada um de nós.
quando a pessoa começa a perder a fé, ela fica mais apegada às coisas desse mundo, da matéria. O apóstolo Paulo, na sua prisão, perto de ser imolado, por ser fiel à sua fé, ele faz uma reclamação em uma das suas cartas. Ele diz que o seu companheiro Demas o havia abandonado por amar o presente século. Em outras palavras, Demas me deixou porque tornou-se um mundano, porque ele deixou de amar o Senhor. Apego às coisas materiais poderão ser um sintoma de que você foi tocado e está sendo transformado por essa praga do inferno chamado apostasia. Cada dia mais longe de Deus, cada dia mais vazio, cada dia mais fútil. E é horrível você conviver com gente fútil. Pessoas que perderam o significado da própria existência. É horrível isso. É horrível. Nós vemos hoje nas mídias sociais a quantidade de cristãos que estão vivendo uma vida de futilidade pelas coisas que postam. Gente sem essência de Deus, como nós cantamos aqui. Gente que não vive o que prega, apostatou-se da fé. Por isso o Senhor diz: vocês não querem também retirar-se? Porque quando o texto que nós lemos nos fala sobre isso, a Bíblia diz que Jesus, conhecendo-lhes o coração, lhes interrogou dizendo: vocês também não querem ir embora? Por quê? Porque alguns, depois daquele discurso de Jesus, começaram a sair de fininho. E Jesus fica sozinho com os 12 e diz: e aí, vocês não vão embora também não? Vocês estão dispostos a andar comigo? Vocês estão dispostos a fazer aquilo que eu falei agora há pouco? Quem quiser andar, quem quiser me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e segui-me. Vamos embora. E Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, ele diz: Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Você pensa como Pedro hoje? Você tem tido essa iluminação que o apóstolo Pedro tem? Quando alguém se afasta da fé no Filho de Deus, além dessa pessoa tornar-se uma pessoa vazia e fútil, a palavra do Senhor diz que essa pessoa perde o temor pelo pecado. A sua mente fica cauterizada e ela se torna completamente insensível quando entristece o coração de Deus numa vida de pecado. Antes, quando agia errado, o Espírito Santo em ciúmes ardia dentro do coração dela e ele ou ela se afastava de imediato do pecado. Mas a prática diária do deixar de orar, do deixar de comungar, do deixar de ler a palavra, do deixar-se ser transformado pela palavra do Senhor, vai nos tornando pessoas insensíveis com o pecado. E aquela palavra que lemos, que o pecado sobre nós não mais terá domínio, só funciona se nós estivermos ligados na videira que é o Senhor. Se você não estiver ligado nele, o pecado tem domínio. E assim como Amazias morreu, você também poderá morrer na sua fé. É possível que eu esteja hoje falando com pessoas aqui que estão apostatando-se da fé. Será você essa pessoa? A minha palavra aqui é uma mensagem que eu trago de Deus para cada um de nós, para nós termos a coragem de olharmos para dentro e vermos se de fato, à luz do Evangelho, nós não estamos nos desviando. A ceia do Senhor é um convite do Senhor para um autoexame. A ceia do Senhor é um convite do Senhor para que a gente reflita, para ver se estamos de fato agradando o Senhor ou nos afastando dele. A Bíblia diz, então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus disse isso porque ele quer provar o seu povo. Ele quer que os seus discípulos sejam de fato
verdadeiros discípulos. Eu quero ler com você o que a palavra do Senhor diz em João 3, versículos 16 a 21. Um texto muito comum para nós, mas que nos fala ao coração. João 3, 16 a 21. A Bíblia diz que só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna, porque o mundo tem palavras de morte. Palavras da vida eterna só o Senhor Jesus tem. Por isso que ele disse que era a ressurreição e a vida. E o nosso alvo, irmãos, é a vida eterna. O nosso anseio, o nosso desejo, o nosso anelo é a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Independente de qual situação você está vivendo hoje, se você está vivendo na luz, que Deus continue te abençoando e te mantendo na luz. Mas se você tem vivido partes nas trevas, namorando Satanás, o chamado do Senhor é para você hoje: sai das trevas, venha para a luz. Abandone a vida de pecado e venha para a luz. Corra das coisas desse mundo e chegue-se perto do Senhor. Existe na Austrália 2 símbolos daquela tremenda nação. O primeiro símbolo é o canguru, que todos nós conhecemos. O canguru, ele não anda para trás. Mas existe uma outra ave que eu não conhecia, chamado emu. Essa ave também, ela não anda para trás. E os australianos levantaram o canguru e a ema para colocarem como símbolos de uma nação que segue para frente. O Senhor quer que nós, como o seu povo, continuemos andando para frente. O nosso general é Cristo, nós cantamos aqui, e o nosso general, ele não vai atrás do exército, ele vai na frente do exército. Se você de fato seguir o general, que é o Senhor Jesus, você não vai perder-se na sua fé. O cristão é chamado para andar olhando para Jesus, para frente e para cima. Eu encerro essa palavra dizendo a você a respeito de uma lápide que foi escrito de um alpinista que morreu na sua escalada. E na sua lápide tinha só uma frase: ele morreu subindo. Era isso que estava escrito na lápide, como uma lembrança do legado que ele havia deixado. Ele morreu subindo. E nessa caminhada cristã, nós somos convidados a subir, mas para subir, nós temos que estar dispostos a morrer. Se você quer de fato ir para o céu, você tem que estar disposto a morrer para si mesmo e ressurgir para uma nova vida em Cristo Jesus. Então não ande para trás. Aqueles que andam para trás são justamente aqueles que caem da graça. Se esta palavra mexeu com você, coloque-se diante do Senhor. Confesse os seus pecados ao Senhor e a sua dificuldade de abandonar os seus pecados. Senhor Deus, a tua palavra é luz para o nosso entendimento e para o nosso caminho. E depois que esta palavra foi entregue, nós pedimos ao Senhor que o Senhor sonde cada coração aqui neste lugar, e que o Senhor tenha misericórdia de toda inclinação nossa a pecar, de
toda inclinação nossa a nos desviar. Renova-nos, ó Pai, restaura-nos, ó Senhor. E eu clamo ao Senhor por todos os que se encontram aqui neste lugar. Se há entre nós alguém que está perdendo a sua fé em Cristo Jesus, que hoje seja o dia do renovo, seja o dia da restauração, seja o dia em que o filho pródigo volta para a casa do Pai. Pai, tenha misericórdia dos nossos limites, das nossas impossibilidades. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso lugar forte. Por isso em Ti nós nos escondemos e por Ti aguardamos. Por isso, Pai, em Teu nome eu abençoo aqueles que querem e estão fazendo nessa hora uma nova aliança contigo. Que todos aqueles que estão decididos a mudar de vida possam ter do Senhor a bênção. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém.